Então, vamos dar início à sessão de hoje. A sessão de hoje, como eu disse, é sobre a alvéola cinzenta e chama-se alvéola cinzenta, a ave dos ribeiros e das ilhas. E já vamos perceber porque é que eu escolhi este título. Esqueci-me de referir, mas já agora está aqui também na capa, que estes webinários, estas sessões, têm o apoio do IPS, o Instituto Politécnico de Setúbal, a quem nós também muito agradecemos por nos permitir, por colocar à nossa disposição os meios para podermos realizar estas sessões online. Então, alvéola cinzenta, a ave dos ribeiros e das ilhas. Vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre esta espécie, tal como eu já disse também no webinário da alvéola branca, as espécies comuns, embora sejam assim mais frequentes, nem por isso são menos interessantes, todas elas têm muitas histórias para contar e eu confesso que sempre tive um particular fascínio por entender, mesmo para as espécies comuns, perceber melhor a sua distribuição, perceber melhor porque é que elas ocorrem aqui, mas não ocorrem ali, mesmo sendo sítios parecidos, perceber como é que elas vão variando a distribuição ao longo das épocas do ano, como é que a distribuição vai evoluindo, para onde é que elas migram. Sempre achei muito interessante e gosto de aprofundar um bocadinho estes temas e por isso nesta sessão de hoje vamos também ficar a conhecer um bocadinho melhor então a alvéola cinzenta. Bem, a alvéola cinzenta é uma ave pertencente à ordem dos passeriformes, da família Motacillidae, e tem um nome científico, bem, eu já vi que me enganei aqui, isto é Motacilla cinerea, não é Motacilla cinzenta. Eu não sei o que é que eu estava a pensar quando escrevi isto, a gente revê a apresentação várias vezes e depois acontecem estas coisas. Peço desculpa, realmente isto foi aqui um lápis, isto é Motacilla cinerea e não cinzenta, obviamente. A ave tem um comprimento de 18 a 19 centímetros, é relativamente longa, apesar de ter um corpo pequeno, este comprimento longo deve-se à enorme cauda que esta ave tem a cauda mais longa das alvéolas todas que ocorrem em Portugal, e tem uma envergadura de 25 a 27 centímetros. A envergadura, portanto, é a distância entre as extremidades das asas quando estão abertas. Esta alvéola, ao contrário da alvéola branca, esta alvéola tem uma enorme dependência da proximidade à água e ocorre quase sempre perto de água. É raro nós vermos esta alvéola longe de água. Ela ocorre preferencialmente nas margens de ribeiros, daí ter escrito também no título a ave dos ribeiros e das ilhas. Gosta de ribeiros de água corrente e na época dos ninhos praticamente só ocorre nesse habitat, portanto, perto de linhas de água corrente. No inverno é um bocadinho mais eclético e pode ocorrer junto a lagoas, pode ocorrer junto a canais de rega, pode ocorrer junto a charcas, pode ocorrer inclusivamente à beira-mar, em estuários. Portanto, no inverno ocorre sempre ao pé d'água, embora às vezes até em terrenos inundados, mas com um leque de habitats mais variados. Na primavera, na época dos ninhos, não, é junto a zonas de água corrente. Alimenta-se de insetos, tal como a sua congénere Motacilla alba, portanto, de pequenos invertebrados, e o ninho é feito em cavidades. Em cavidades, originalmente, elas, as alvéolas cinzentas, nidificavam principalmente em rochas ou taludes, portanto, em cavidades naturais, e depois, à medida que nós, humanos, fomos desenvolvendo e criando infraestruturas, nomeadamente construções, elas foram também tirando partido disso e hoje em dia são frequentes os ninhos em construções, nomeadamente azenhas, moinhos de água, casas situadas perto de cursos de água, pontes, toda a espécie de construções que estejam perto de água, desde que tenham alguma cavidade, algum buraco, são bons suportes para ninhos. A postura desta espécie é de 4 a 6 ovos e a incubação, já tenho referido isto, para a maioria dos passeriformes de pequenas dimensões, a incubação não passa às 2 semanas e, portanto, neste caso também não é exceção, a incubação dura 11 a 14 dias e depois os juvenis ficam mais 2 semanas no ninho antes de começarem a voar. Relativamente ao nome científico, aqui já está bem, Motacilla cinerea. Motacilla, eu já expliquei no outro dia,
a propósito da alvéola branca, motacila é um nome que tem origem no grego, na palavra mutex, que é um tipo de ave mencionada por Hesíquio de Alexandria, e que depois, mais tarde, acaba por evoluir para motacila, mas aparentemente, tanto quanto se sabe, houve aqui um erro de interpretação de pensar que mota vinha de motare, que significa mover, e que sila significaria cauda, mas tanto quanto se sabe, isto foi um erro de interpretação, e este nome terá origem então, no mutex, que vem do grego, e que depois deu origem a uma palavra do latim modificado. Mas a origem deste nome motacila ainda hoje não é totalmente clara. Portanto, é um nome assim com uma origem um bocadinho misteriosa. Cinérea. Bom, cinérea vem do latim cinereus, que significa cor de cinza. Aliás, cinzento, o nome em português cinzento significa cor de cinza. E em latim é a mesma coisa. Cinereus vem de cinis, que é a cinza. As cinzas, normal, depende obviamente da matéria ardida, mas tipicamente as cinzas têm aquele tom assim acinzentado, intermédio entre o branco e o preto, e é essa palavra que deu origem ao cinereus, que em português se diz cinzento. Portanto, motacila cinerea significa exatamente alvéola cinzenta, é a tradução literal deste nome. Bom, esta espécie tem aqui algumas curiosidades em termos taxonómicos. Em Portugal nidificam 3 subespécies diferentes. Temos uma no continente, que é a motacila cinerea cinerea. Quando uma espécie tem várias subespécies, há sempre uma delas que toma o nome da espécie. Portanto, há aqui uma duplicação, e esta subespécie que toma o nome da espécie chama-se subespécie nominal. É esta a designação. Se a espécie não tiver subespécies reconhecidas, não existe o terceiro nome e, portanto, não existe subespécie nominal. Mas quando há 2 ou mais subespécies, uma delas é obrigatoriamente a subespécie nominal, que é a primeira a ser descrita. Portanto, neste caso é motacila cinerea cinerea, repete o nome, é a que nós temos no continente. Isto significa exatamente cinzento, como eu disse, que é uma duplicação do nome específico. E esta então é a subespécie nominal. Depois temos a motacila cinerea schmitzi, na Madeira, e a motacila cinerea patriciae, nos Açores. Quem assistiu ao webinário sobre o significado dos nomes científicos, recordar-se-á que os nomes acabados em I são epónimos masculinos, portanto homenageiam a alguém do sexo masculino, e acabados em AE homenageiam a alguém do sexo feminino. Então, motacila cinerea schmitz é uma homenagem ao padre Schmitz. O padre Schmitz, que era um padre alemão de nome Ernst Schmitz, que nasceu e viveu na Alemanha, nasceu em meados do século XIX, mas depois teve que fugir da Alemanha por volta de 1870, salvo erro, quando houve grandes movimentos anticlericais. Ele fugiu e escolheu exilar-se em Portugal. Primeiro viveu uns anos em Braga e depois foi para a Madeira e viveu lá no seminário cerca de 20 anos e criou uma coleção que depois, mais tarde, seria transformada num museu e que daria origem ao Museu de História Natural do Funchal. O padre Schmitz é uma figura de referência, está aqui uma fotografia que eu encontrei na Wikipédia, é uma figura de referência na história natural da Madeira, e eu acho que é oportuno recordar esta figura porque no final do século XIX e no início do século XX o padre Schmitz contribuiu imenso para o conhecimento dos animais da Madeira, em particular das aves, e deixou imensos testemunhos que são extremamente valiosos para nós sabermos como é que era a fauna da Madeira nessa altura, e em particular ele foi uma das pouquíssimas pessoas que ainda chegou a ver o pombo turcaz da Madeira. O pombo turcaz da Madeira não é o pombo que ocorre atualmente, que é o pombo trucaz, que é o Columba trocaz. Eu estou-me a referir a uma subespécie do nosso pombo turcaz, que era o Columba palumbos madeirensis, que atualmente está extinto. E então, a alvéola cinzenta da subespécie da Madeira leva o nome dele porque quem descreveu esta subespécie resolveu prestar-lhe homenagem, então é motacila cinerea schmitzi. No caso dos Açores, esta subespécie foi descrita por um naturalista francês, que é o Jean-Charles Vaury, que resolveu homenagear a esposa dele, a Patrícia, e então isto chama-se motacila cinerea patrícia, é a origem deste nome, da subespécie dos Açores. Aqui uma imagem retirada da coleção Birds of Western Palearctic, uma estampa com várias imagens da alvéola cinzenta, e em que elas estão numeradas, e eu acrescentei, foi o acrescento meu, estes retângulos encarnados, para nós vermos aqui o aspecto das várias plumagens. Então o número 6 é o macho nupcial, que é esta figura que está aqui, portanto cinzento por cima, garganta preta, assim com a garganta, uma espécie de uma barba, né, o babete, preto,
e depois partes inferiores amarelas. Isto é o macho. A cauda aqui parece toda branca, mas atenção que a cauda aqui está a ser vista por baixo, porque por cima ela é preta como os restantes. O 7, que é este que está aqui, que eu pus aqui o tracinho amarelo, é a fêmea nupcial. A fêmea é parecida com o macho, mas esta zona preta na garganta é muito mais esbatida e pode estar quase ausente. Portanto, é uma mistura de branco e preto que acaba por lhe dar um ar acinzentado, mas é um bocadinho variado. O macho é aquele que tem mais preto, a fêmea tem menos. E o 8 é o macho não nupcial, mas a fêmea não nupcial é parecida ao macho. Portanto, podemos dizer que isto é um adulto não nupcial, fica com a garganta branca. Mas nos guias diz que algumas fêmeas podem ter a garganta quase branca. Portanto, na prática, algumas fêmeas nupciais são parecidas com os adultos não nupciais. Sendo que nos indivíduos não nupciais, os indivíduos de primeiro inverno, portanto, com menos idade, não têm tão amarelo. O amarelo, a intensidade do amarelo é algo que vai aparecendo depois nas aves mais velhas. Mas o aspecto a reter é que os machos nupciais é que têm então aqui a barba preta, ou o queixo preto, se quiserem. Depois, o 9 é o juvenil. O juvenil, como podem ver, tem tons muito mais esbatidos, quase não tem amarelo por baixo, e o pouco amarelo que aparece normalmente é aqui na zona das infracaudais. Portanto, tem tons menos vivos, tipicamente. Depois, falta aqui o 10 e o 11. O 10 e o 11 é o macho nupcial da subespécie canariensis, que é das Ilhas Canárias, e o 10, e o 11 é o macho nupcial da Madeira, que é, portanto, a subespécie Schmitz. E aqui este é que eu me queria focar um bocadinho mais. Comparem este com o 6, que é o do continente. As diferenças são ternos, eu já vou falar um bocadinho melhor da questão das subespécies, mas as diferenças são ternos, mas o que está descrito é que o bico é um bocadinho mais longo, as partes superiores são mais escuras, portanto é de um cinzento bastante mais escuro, e que muitas vezes quer a lista supraciliar, quer a lista malar, são muito menos visíveis. Já vamos ver aqui alguns exemplos depois em fotografias, mas as diferenças, como eu disse, são tenues. Eu pus agora aqui umas fotos para ilustrar isto. Aqui temos dois exemplos adulto nupcial. Eu sei que é adulto nupcial porque eu fui buscar essas fotos ao eBird e escolhi datas na primavera. Portanto, à esquerda temos um macho, que se vê aqui claramente a zona preta na garganta. E depois vemos as partes inferiores amarelas, portanto, é típico dos adultos. À direita uma fêmea. Portanto, partes inferiores amareladas, macho com a garganta preta, a fêmea é variável, como eu disse, pode ter um bocadinho de preto, só que às vezes eu procurei várias fotos e as fotos que aparecem assim com a garganta serapintada de preto, às vezes ficamos na dúvida se é uma fêmea daquelas assim com a garganta meio cinzentada ou se é um macho em muda. Portanto, nem sempre é fácil sexar as fêmeas destas aves por causa quer da variabilidade, quer da confusão com os machos sem muda. Portanto, eu diria, daquilo que eu conheço e daquilo que eu vi, que os únicos casos em que podemos ter a certeza da idade e do sexo é quando vemos um macho adulto nupcial que tem assim a garganta muito preta. Estes são fáceis de reconhecer. Depois, um adulto invernal. Bom, esta aqui, eu sei que é adulto invernal porque eu também escolhi uma foto tirada em dezembro. Portanto, aqui claramente a ave está em plumagem de inverno, podemos ver a garganta muito branca. Aparentemente um adulto porque tem muito amarelo nas partes inferiores, mas como eu disse, nem sempre é fácil determinar a idade nestas aves assim no terreno. Às vezes na anilhagem é diferente, porque na anilhagem podemos ver o estado das penas, mas assim à vista, nem todas as aves serão igualmente fáceis de determinar. Mas pronto, o aspecto principal a reter é que no inverno ficam com a garganta branca. Aliás, eu recordo que no webinário da alvéola branca eu referi a mesma coisa. A alvéola branca também fica assim com a barba preta na época dos ninhos, nesse caso tanto os machos como as fêmeas, e depois no inverno ficam com a garganta branca. Aqui duas fotos de juvenis. Os juvenis, como podem ver, tons muito mais esbatidos, muito mais clarinhos. O amarelo restrito à zona das infracaudais, portanto, todo o peito e o ventre são assim de um branco sujo, vê-se na foto da esquerda e na da direita, amarelo só nas infracaudais. O cinzento por cima é muito mais claro, este aqui nem sequer tem quase a lista supraciliar, mal se vê. Aqui vê-se. Aqui ainda tem aqui as comissuras do bico, que são aquelas bases amarelas que são muito visíveis nos juvenis que acabaram de sair do ninho e que serve para eles abrirem muita boca e chamarem a atenção dos adultos. E muitas vezes nos passeriformes recém-saídos do ninho vê-se as comissuras. Pronto, este é então o aspecto de juvenis, muito pouco amarelo nas partes inferiores, exceto das infracaudais, e ainda ligeiramente estas orlas claras nas coberturas. As outras alvéolas, as brancas e as amarelas, têm estas orlas um bocadinho mais visíveis,
mas os adultos nas cinzentas praticamente não têm. Aliás, se eu voltar às fotos anteriores, vocês vão ver, esta do adulto invernal, isto praticamente não tem orlas nas coberturas. As alvéolas amarelas e brancas têm sempre mais. As alvéolas cinzentas têm muito pouco, aqui os juvenis ainda têm um bocadito. Aqui agora, para comparar as diferenças entre subespécies, eu estive à procura também de algumas fotos no eBird. As fotos podem sempre enganar um bocadito, porque depende sempre da iluminação, por um lado, das condições de iluminação do terreno, e por outro lado, depende do tratamento, da chamada pós-produção que foi feita à fotografia. Portanto, nós quando olhamos para as fotos de qualquer ave, para avaliar cores, para avaliar tonalidades de cores, às vezes até há pessoas que pedem opiniões sobre aves, que são potenciais raridades, etc., mas dependendo das condições de iluminação e do tratamento da foto, e até da própria máquina, dos parâmetros de sensibilidade, as cores às vezes podem enganar um bocadinho. Portanto, estou a fazer esta ressalva para dizer que nem todas as fotos serão assim, terão igualmente este aspecto. Mas eu escolhi duas aqui que me parecem representativas. A primeira é da subespécie cinérea, foi tirada no continente, e à direita uma espécie tirada na Madeira da subespécie Schmitz. Então, o que podemos ver, esta é muito mais clara por cima, portanto, isto com as tais ressalvas que eu fiz da iluminação e do tratamento, mas esta é muito mais clarinha e esta é claramente mais escura. Portanto, é assim um cinza mais escuro, esta é um cinza mais claro. Depois, outro aspecto que também é referido na bibliografia, aqui vemos bem a lista supraciliar e a lista malar, e aqui na da direita, estas listas estão assim um bocado mais irregulares, portanto, menos destacadas, mas daquilo que eu vi também, muitas diferenças entre indivíduos. Portanto, há uns em que isto é mais evidente, outros que é menos evidente. Se as diferenças entre as espécies às vezes já são ténues, as diferenças entre subespécies são ainda mais ténues. O conceito de subespécie é todo ele um conceito um bocadinho difuso. E há subespécies que às vezes são descritas, são reconhecidas e depois são invalidadas novamente. Mais uma vez chama a atenção que aqui praticamente não há riscas claras na orla das grandes coberturas, portanto estão praticamente invisíveis. Mas aqui só para ter então uma noção da diferença, portanto a cinérea é mais clara, a lista supraciliar e malar evidentes, isto são dois machos nupciais, como podem ver. E outra coisa que eu também vi descrita na bibliografia é que na Madeira, que é à direita, a extensão de preto é maior e realmente assim me parece que aqui este preto, nesta ave do continente, é mais pequeno e aqui o preto tem uma extensão maior. Mas, mais uma vez, isto pode ser um bocado variável. E depois há a questão do bico, que também é maior nas da Madeira e especialmente nas dos Açores. Portanto, em termos de coloração, as diferenças entre subespécies às vezes são assim muito ténues. Mas há outro tipo de diferenças entre subespécies e às vezes é por aqui que se justifica a classificação das subespécies. Eu aqui fui buscar aqui este quadro mais a título de exemplo para vos mostrar um dos critérios que muitas vezes é usado para classificar as subespécies. Então, o que é isto? Isto é um quadro de medidas das aves. E temos aqui, a parte de cima é da subespécie nominal, que é a cinérea, que é a que ocorre no continente, e depois temos aqui a patrícia dos Açores, a Schmitz da Madeira e a canariensis das Ilhas Canárias. E eu vou falar apenas de um dos pormenores. Isto tem aqui medidas do wing, que é da asa, à esquerda aos machos, à direita às fêmeas, está aqui o símbolo, depois a cauda, bico, o S e o N, salvo erro, é built to skull, portanto é até à base do crânio e o N é só até a parte visível do bico. São duas medidas diferentes do bico, mas agora isto são detalhes técnicos. E depois aqui o tarso, o dedo e a garra. Mas eu vou apenas falar do caso do bico, que é um dos aspectos que é referido para distinguir as subespécies. Reparem, eu vou explicar como é que isto se lê. Vamos só olhar para esta linha, que é o Bill S, que é o Bill to skull, portanto quando se mede o bico, sente-se uma covinha depois na base do bico, que é onde o bico nasce, chamamos-lhe assim. Ora, isto significa que uma amostra de 29 aves, o tamanho médio do bico é de 16,1. Mas as medidas, os valores extremos vão entre 15,1 e 16,9. Portanto, os bicos em 29 aves medidas da subespécie cinérea vão entre 15,1 e 16,9. Mas quando vamos aos Açores, como eu já referi que o bico é maior, o bico nas aves dos Açores é entre 16,8 e 18,3, com uma média de 17,5. Reparem que não se sobrepõe. Os valores mais pequenos do bico nas aves dos Açores, que é 16,8, são praticamente iguais às do continente mais longas.
Vou repetir, portanto, o bico nas aves do continente é entre 15,1 e 16,9. Nas aves dos Açores é entre 16,8 e 18,3. Portanto, há intervalos praticamente disjuntos. Porquê é que isto acontece? Porque as aves dos Açores estão isoladas há muito tempo e desenvolveram-se, evoluíram de uma forma diferente, em que talvez pelas características do habitat os bicos ficaram maiores. Na Madeira tem dimensões intermédias, mas quando olhamos, por exemplo, para a cauda, vemos que a cauda, no caso dos adultos do continente, é entre 94 e 104 milímetros, isto é tudo em milímetros, mas no caso das aves da Madeira é entre 84 e 94. Portanto, a cauda das aves da Madeira é muito mais curta que a cauda das aves do continente. Ou seja, quando há aqui medidas da biometria, bicos ou caudas ou patas ou o que seja, em que os intervalos já são praticamente disjuntos, isto significa que estas populações já são independentes, ou seja, já é possível distingui-las quase só tomando como medida o bico. Isto é um dos critérios às vezes para classificar subespécies. Não quero estar aqui a gastar muito mais tempo com isto, porque isto são detalhes já técnicos, mas é só para vos aproveitar este exemplo que tem a ver com Portugal para vos explicar alguns critérios utilizados para classificar subespécies. Mas, como eu disse, isto é tudo muito ténue e nem sempre isto é aceito pelas autoridades. Portanto, às vezes há pessoas que propõem, escrevem uns artigos e dizem, eu estive a ver aqui esta subespécie desta região e estive a comparar com a outra e cheguei à conclusão que o bico assim e que a cauda assado e que a plumagem é isto, e, portanto, proponho uma subespécie diferente. Depois isto é visto por um painel de especialistas e depois ou são aceitos ou não são aceitos. É assim um bocado que isto funciona. E agora vou voltar à questão das subespécies da alvéola cinzenta. Para já, rapidamente, a ficha habitual da conservação. A alvéola cinzenta, esta é a ficha que está no site da BirdLife, está na categoria List Concern, portanto é uma espécie não ameaçada, tem um estatuto global pouco preocupante, o que é fácil de entender, é uma espécie muito abundante e bem distribuída, mesma coisa na Europa, pouco preocupante, e a mesma coisa em Portugal, é uma espécie abundante, não suscita preocupações de conservação. Agora vamos olhar para a distribuição mundial. Eu outro dia mostrei a distribuição da alvéola branca. A alvéola branca tem uma distribuição impressionante que é desde a Groenlândia até ao Alasca e que apanhava a Ásia toda, mesmo até ao norte, até ao limite da tundra. A alvéola cinzenta não é assim. Tem uma distribuição que não vai tão ao norte, vai mais ou menos até aqui aos 70 graus norte. Eu não estive a ver neste caso as isotérmicas, deve andar para aí na isotérmica dos 10 graus ou 12 graus por aí. Mas podemos ver que tem uma mancha na Ásia, e depois ocupa uma parte da Europa, um bocado fragmentada aqui no norte e no leste, e depois há aqui um buraco aqui entre os Urais e o leste da Europa, e depois é residente no sul, é migradora no norte, como acontece com muitas aves insetívoras, que no norte não têm condições de sobrevivência durante o inverno, e depois ocorre no norte da África uma parte residente, uma parte invernante, e há algumas depois que invernam aqui nas zonas tropicais, Médio Oriente, e sul da Ásia até aqui quase à Australásia, portanto, até aqui à Papua, Indonésia, portanto, há aqui populações, estas populações da Ásia devem ser fortemente migradoras e vão invernar aqui nestas zonas quase na Austrália. E depois três setinhas aqui a assinalar as populações insulares, Açores, Madeira e Canárias. Ora bem, eu agora resolvi fazer aqui uma demarcação da presença das subespécies. Então há aqui desenhei aqui esta linha um bocado irregular que apanha a totalidade da Europa, a Ásia, a África e as Canárias. Isto é a distribuição da subespécie nominal, Motacilla cinerea cinerea. Tem isto tudo. Incluindo as Canárias. Já vou falar da questão das Canárias. Portanto, quase todo o mundo está a mesma subespécie. Ou seja, esta espécie tem muito pouca variabilidade, apesar destas descontinuidades na distribuição. Mas depois temos na Madeira esta população insular que está isolada há muitos anos e que evoluiu, como já vimos, para ter um bico mais longo e uma cauda mais curta, que é a Motacilla cinerea schmitzi, e depois nos Açores a Motacilla cinerea patricia. Portanto, isto são as três subespécies que são atualmente reconhecidas. Mas, como vocês poderão ter visto há pouco numa das estampas que eu partilhei, também falava lá da Motacilla cinerea canariensis. Então, porque é que as Canárias estão aqui dentro desta linha maior? Porque a Motacilla cinerea canariensis é muito mais parecida com a subespécie nominal e atualmente já não é reconhecida, pelo menos pelas principais autoridades. Portanto, eu pus isto aqui a cinzento para dizer é uma subespécie que já foi descrita, já foi aceita, atualmente já não é. Mas depois ainda há mais duas. Há uma aqui na zona dos Urais, até a Ásia Central, que se chama Motacilla cinerea melanope, e outra no Extremo Oriente, que é a Motacilla cinerea robusta. Portanto, há estas três subespécies que estão a cinzento, que já foram descritas, já foram reconhecidas no passado. Atualmente as autoridades taxonómicas, ou pelo menos as principais, não as reconhecem como tal e consideram que elas fazem parte da Motacilla cinerea cinerea,
Porquê? Porque entendem que as diferenças nas biometrias, nas plumagens, etc., face à subespécie nominal, não justificam a atribuição do estatuto de subespécie. Há aqui alguma subjetividade no meio, não tive a ver agora as descrições concretas destas subespécies. Como eu disse, às vezes as subespécies são coisas muito próximas entre si, não quer dizer que depois não voltem a ser reconhecidas no futuro. Agora, as da Madeira e dos Açores são claramente, têm alguns fatores de distinção que justificam a manutenção da subespécie, e, portanto, há estas duas populações isoladas diferentes de todas as outras do resto do mundo. Olhando agora para a distribuição na Europa. A distribuição na Europa, isto é do site da BirdLife, temos mais uma vez a verde as zonas onde a espécie ocorre todo o ano, a amarelo as zonas onde é estival e a azul as zonas de invernada. Portanto, podemos ver que é residente no centro e no sul e oeste, estival no norte e no leste e invernante em partes da Península Ibérica e partes da orla aqui do Mediterrâneo e do Mar Negro. A linha de invernada não é bem igual à da alvéola branca, que eu já tinha referido que iria pela isotérmica dos 0 graus de janeiro, portanto que dava aqui a volta aos Alpes e que depois virava assim pela orla do Mediterrâneo. Esta claramente passa mais a norte e a leste. Portanto, eu diria eu, olhando para esta linha, que esta alvéola inverna em zonas um bocadinho mais frias do que a alvéola branca. Não sei as razões, imagino que como elas estão ao pé da água corrente nem sempre congela aos 0 graus, portanto as temperaturas ambientes podem estar um bocadinho mais abaixo, portanto eu assim ao olho, pelo que eu comparei, eu diria que o limite da zona de invernada estará na isotérmica dos -2. Mas é assim uma estimativa minha, não vi nenhuma referência sobre isto. De qualquer forma, mantém-se aquele padrão de que as populações do norte e do leste são migradoras, porque abaixo de certas temperaturas isto está tudo gelado e estas aves insetívoras não se conseguem alimentar. Nós recebemos contingentes invernantes, como se pode ver aqui, norte da África também. E agora, aqui um mapa muito interessante, que é o mapa do Atlas Europeu, que nos mostra a evolução entre os dois Atlas. O primeiro Atlas, que foi feito na primeira metade da década de 90, e o segundo Atlas, que foi feito entre 2010 e 2015, salvo erro. Eu outro dia mostrei o mapa da alvéola branca e salientei o facto de não ter havido variação expressiva, portanto a alvéola branca apresenta uma situação estável entre os dois Atlas europeus. Quando nós olhamos para este mapa, não é isso que acontece. Quando nós olhamos para este mapa, chama-nos a atenção, para quem ainda não viu estes mapas antes, isto basicamente compara o EBBA1, que é o European Breeding Bird Atlas 1, com o EBBA2. Aquelas quadrículas são quadrículas de 50 por 50, onde a espécie só foi registada no segundo Atlas estão a azul, onde só foi registada no primeiro Atlas estão a castanho e onde foi registada nos dois estão a cinzento. Portanto, cinzento são as zonas de estabilidade, azul são as zonas novas e castanho são as zonas onde desapareceu. O que nós vemos é que há castanhos assim, há alguns castanhos espalhados a norte e a sul, assim um bocado dispersos, mas o que nos chama aqui a atenção é toda esta zona azul no norte da Europa. Noruega, Suécia, Finlândia, países bálticos, Polónia, na orla norte e leste. Aliás, eu já referi várias vezes que os crescimentos e as diminuições se dão quase sempre nas zonas periféricas e não nas zonas centrais. E o que é que nós vemos aqui? Houve claramente um avanço para o norte. Isto é incontestável, olhando para este mapa, é aquilo que mais chama a atenção, esta espécie expandiu-se para o norte. E é claro que nós, quando vemos um mapa destes, não podemos deixar logo de pensar, isto são as alterações climáticas. Portanto, isto como é um argumento que está na ordem do dia, e quando há uma espécie que se expande para norte, é a explicação que se posiciona logo em primeiro lugar. Será? Essa é que é a questão. Será? Bom, eu não sei se é o fator principal ou não. Nós sabemos que a temperatura está a aquecer e nós sabemos que, em teoria, com o aquecimento da temperatura, as espécies deslocam-se para norte, apesar de haver uma série de casos em que as espécies estão a deslocar para sul e não para norte. Agora, eu acho que nós não devemos, quando vemos um mapa destes, não devemos ir a correr a dizer que é por causa das alterações climáticas. Primeiro porque não sabemos, é logo a primeira coisa. E depois porque se nós nos focamos apenas nas alterações climáticas, estamos a deixar de olhar para outros fatores que podem ser igualmente relevantes. E que nós não devemos ignorar, até porque, pela minha experiência com muitas espécies, normalmente os fatores que condicionam mais a distribuição das espécies são os fatores que têm a ver com o habitat. E depois há aqui um outro aspecto,
é que quando nós olhamos para as alterações de distribuição e as relacionamos com as alterações climáticas, nós estamos a partir de um pressuposto que muitas vezes está errado. E o pressuposto errado é que antes de haver alterações climáticas que a distribuição das espécies era estática, mas não era. Já havia alterações das distribuições antes de haver alterações climáticas. Isto tudo para dizer o seguinte. A alvéola cinzenta já se está a expandir para norte há quase 200 anos. E em relação ao aumento da temperatura, o que se sabe é que o aumento da temperatura acelerou a partir de 1970. Portanto, a alvéola cinzenta começou-se a expandir para norte muito antes de haver um aquecimento acelerado da temperatura. Claro que o aquecimento da temperatura pode ajudar, mas vamos ver aqui alguns aspectos interessantes. Mas, de qualquer forma, o aspecto aqui a reter é que elas eram, na Escandinávia, estavam limitadas a sul e agora ocorrem lá quase até ao Ártico. Isto é uma novidade. Eu já vou voltar aqui à questão do historial. Partilho aqui um outro mapa engraçado, que é do Atlas das Ilhas Britânicas. As Ilhas Britânicas já fizeram 3 atlas nidificantes, um por volta de 1970, outro por volta de 1990 e outro por volta de 2010. E esses mapas, os mapas de comparação estão todos online e permitem ver as alterações. E eu estive a fazer aqui um print a comparar o primeiro Atlas, que foi de 1968 a 72, com o terceiro, que foi de 2008 a 2011, portanto 40 anos de intervalo. E aqui este mapa é parecido com o anterior, embora tenha um código de cores diferentes, e basicamente é assim, o que está a cor de rosa, pintado a cheio, é as zonas onde a espécie estava no primeiro Atlas e no terceiro. Quando tem uma setinha a vermelho para cima, são as zonas onde a espécie apareceu. E quando tem uma setinha para baixo, preta, é onde desapareceu. E o que é que nós vemos? Vemos que houve uma enorme colonização aqui do leste de Inglaterra, onde elas não existiam, portanto elas só estavam aqui na zona centro, norte e oeste, mas havia aqui um buraco, toda esta zona foi colonizada, expandiram-se para leste, mas por outro lado na Irlanda houve uma enorme diminuição, temos muitas setinhas pretas para baixo. Também temos a Inglaterra, mas com menor densidade. Portanto, diminuíram na Irlanda e apareceram no leste de Inglaterra. Portanto, neste caso não avançaram para norte, avançaram para leste. Não sei a razão, não conheço o suficiente a região para poder dizer, mas estou apenas a notar o padrão, ou seja, elas não estão a aumentar em todo lado, estão a aumentar nos sítios e a diminuir noutros. Aqui um outro, ainda mais 2 gráficos que nos mostram, estes gráficos estão online, no site da Sovon, digamos, é o Centro de Estudos Ornitológicos da Holanda. Eles têm imensos gráficos online, aliás eu já tenho comentado repetidas vezes que era bom que este tipo de informação tivesse online no nosso país também, para nós podermos consultar. Eu gosto muito de consultar estes gráficos porque nos ajudam a entender a evolução populacional. E aqui temos 2 gráficos. À esquerda, isto é para a alvéola cinzenta na Holanda, à esquerda é a população nidificante. Isto parte de uma base 100 em 1990, e o que é que nós vemos? Isto diminuiu, depois aumentou, depois voltou a diminuir e agora está outra vez aqui nos 100. Portanto, isto tem estado assim um bocado a oscilar. É o que se vê ao longo dos anos, tem oscilações, talvez por haver anos mais frios, anos mais quentes, ou mais úmidos, mais secos. Portanto, a população vai diminuindo e aumentando, mas a população nidificante na Holanda está mais ou menos estável. Quanto à população invernante, non-breeding bird trend, aqui é completamente diferente. Reparem, partiu de uma base 100 em 1980 e depois esteve aqui estável durante uns anos e depois começou a aumentar e agora já vai acima dos 300. Portanto, triplicou. Isto são índices, portanto, tem a ver com a amostragem. Houve umas oscilações pelo meio, mas a tendência de longo prazo é de subida. Porque é que elas estão a aumentar no inverno? Não sei, se calhar como há mais a nidificar a norte, na Finlândia, na Noruega, etc., aparecem mais na Holanda no inverno. É uma explicação possível, mas é curioso notar que a população nidificante está estável, mas a população invernante é que está a aumentar. Portanto, olhar para estes gráficos ajuda-nos a entender a dinâmica das espécies e as tendências de longo prazo, que não são iguais em todo lado, como já vimos. Por exemplo, na Irlanda estão a diminuir. E agora eu fui tentar perceber esta história delas estarem a aparecer nos países nórdicos, então fui outra vez a uma das minhas enciclopédias preferidas, que é o Birds of Western Palearctic. E então o que é que isto diz? Diz assim, eu vou ajudar a traduzir para quem não perceber inglês. Isto é a secção que fala da distribuição. Diz, Britain, portanto, Grã-Bretanha, became established in Central Europe shortly after 1850. Portanto, estabeleceu-se na Europa Central pouco depois de 1850, ou seja, até 1850 não havia na Europa Central, e depois é que se estabeleceu. Isto é há quase 200 anos, portanto, muito antes de se falar de alterações climáticas. E desde então começou a nidificar na Holanda, na Suécia, na Finlândia, e espalhou-se na Noruega e na Polónia. E atenção que isto já foi escrito em 1988, portanto há 35 anos. E depois diz, em relação à Grã-Bretanha, que se expandiu no leste e no sul nos anos 50.
e que na Escócia, ao princípio, foi irregular. Que na Holanda, a primeira nidificação na Holanda foi em 1915, portanto há mais de 100 anos, e que provavelmente colonizou entre 1850 e 1900, que na Dinamarca o primeiro registro de nidificação foi em 1923, na Suécia em 1916 e na Finlândia em 1976. Portanto, reparem, e diz outra coisa engraçada, na Polónia, até a meados do século XIX, só ocorria nas zonas montanhosas e que depois se expandiu para as terras baixas em 1865. E aqui é que nós encontramos a pista para a expansão, que já vai estar explicado no slide seguinte. Mas, portanto, o aspecto aqui a reter, elas começaram-se a expandir imenso na Europa ainda no século XIX e no início do século XX. Isto é muito antes das alterações climáticas. Portanto, há certamente aqui outros fatores a explicar isto. E estes fatores estão explicados no Atlas Europeu. Eu não tenho o Atlas Europeu, só tenho acesso aos mapas, estão online, mas o texto só está em livro, mas houve um amigo meu que fez o favor de me enviar uma cópia do texto desta espécie, que eu lhe pedi, e este texto dá-nos aqui algumas pistas, que diz assim, eu vou traduzir, o mapa de distribuição, que era aquele que vocês viram que tem o azul na Escandinávia, mostra uma expansão para norte da espécie ao longo das últimas décadas. Isto é uma continuação da expansão dos últimos 100 anos, no qual a espécie se expandiu a partir das montanhas europeias, estamos a falar dos Alpes e de outras cordilheiras, para as terras baixas da Europa Ocidental, da Fino-Escandinávia e dos países bálticos. Em especial, a expansão para as terras baixas é provavelmente o resultado da adaptação a utilizar estruturas humanas, como, por exemplo, pontes e moinhos de água para nidificar ao longo dos rios das terras baixas. Foi aquilo que eu falei há bocado. Elas antes nidificavam nos rochedos e nos taludes, e quando começa a haver construções ao longo dos rios, muitas construções elas começam a utilizar isso e então começam a conseguir nidificar nas terras baixas, onde elas antes não tinham sítio para construir os ninhos. E diz, localmente, isto é um processo que continua. Por exemplo, na Holanda, referem eles, também referem aqui a possibilidade de haver uma expansão para norte como resultado do invernos mais suaves, portanto, eles próprios mencionam aqui que o clima também poderá estar aqui a desempenhar o seu papel. Portanto, o que eles sugerem aqui é possível que o clima esteja a contribuir para isto, mas que estão convencidos que a proliferação de estruturas de construções que permitem a nidificação ao longo de linhas de água em terras baixas que terá contribuído imenso para a expansão da espécie. Porque isto era uma espécie de montanha, isto era uma espécie que ocorria nos Alpes, nos Pirineus, nas nossas serras, mas que não ocorria nas terras baixas, que não tinham de nidificar e depois passou a ter. Portanto, a expansão dá-se a partir dessa proliferação de construções. E isto, para mim, é muito interessante perceber que é aí que começa a expansão da espécie e depois, eventualmente, o aquecimento dá um empurrãozinho, sem dúvida. Aqui, um gráfico que vem do programa de monitorização das aves europeias, que é o European Bird Census Council, que junto aos programas de monitorização de aves comuns, podemos ver que ao longo dos últimos 40 anos houve aqui algumas flutuações, mas que isto globalmente está em torno dos 100%, provavelmente porque, como vimos ali no caso do Reino Unido, está a aumentar nos países e está a diminuir noutros. Também vemos aqui algumas flutuações grandes, tal como aconteceu na Holanda, também vimos que na Holanda há alguns anos em que há mais, há uns anos em que há menos. Do que eu tenho lido, isto é uma espécie bastante sensível aos invernos frios, se calhar porque os rios ficam gelados, por exemplo, e não se conseguem alimentar, e portanto em anos muito frios elas podem levar assim uma quebra maior na população, mas depois recuperam, portanto isso poderá, digo eu, estar na origem aqui destas flutuações, mas globalmente a tendência é estável, tal como vimos para a alvéola branca. Agora, já vimos o panorama na Europa, vamos ver a situação em Portugal continental, e eu começo, como fiz no webinar da alvéola branca, com o mapa do primeiro Atlas de Nidificantes, que teve lugar no final dos anos 70 e início dos anos 80. Ora, na alvéola branca eu mostrei que elas ocorriam no território todo, mas que havia uma grande falha no sudoeste, portanto, no Algarve e no sudoeste alentejano. Aqui é um bocado diferente, aqui há uma falha grande no interior alentejano, principalmente aqui na bacia do Guadiana. Portanto, elas estão presentes no Algarve, aliás, no Algarve há bastantes, principalmente na Serra, estão presentes no litoral alentejano, há uma grande falha no interior alentejano, principalmente porque há poucos locais de nidificação e porque devido à grande secura e às elevadas temperaturas, muitos rios nem sequer têm água, ribeiros, portanto os locais de nidificação são reduzidos. Depois há aqui umas falhas também no litoral centro, eventualmente em zonas onde também não haverá muito habitat, mas principalmente no interior alentejano. Portanto, isto é do primeiro Atlas.
é a situação na década de 1980, vemos que tem uma distribuição ampla, as bolinhas grandes correspondem à nidificação confirmada, mas as falhas estão principalmente então no interior alentejano, na bacia do Guadiana. Segundo o Atlas, que é feito de 99 a 2005, aqui já com uma grelha de 10 por 10 km, portanto já temos muito mais bolinhas, vemos uma situação parecida. Reparem onde é que está o grande buraco na bacia do Guadiana. Ao contrário da alvéola branca, que faltava muito no Algarve, mais uma vez, reparem como o Algarve tem muita alvéola cinzenta com confirmações em quase todas as quadrículas. Só não há mesmo na faixa costeira, que é onde elas não têm local de identificação. Mas tudo o que é um bocadinho para o interior, nem é preciso ir muito para a serra, no Algarve há muitas, e depois a norte do Tejo está presente em praticamente todo o lado, com poucas falhas. A sul do Tejo temos aqui no norte alentejano, sobretudo na zona da Serra de São Mamede e zonas envolventes, que é a zona mais acidentada. Depois, localmente, onde há aqui umas pequenas serras no Alentejo, também aqui pontualmente, aqui deve ser a Serra de Grândola e a Serra do Cercal. Há algumas falhas na bacia do Sado, mas é sobretudo, mais uma vez, na bacia do Guadiana que está a grande mancha de ausência. Portanto, isto é a situação na década de 2000, uma distribuição ampla, falhas nas bacias do Sado e principalmente do Guadiana. Recordo que isto é a distribuição de nidificação. Agora, o mapa de abundância, neste caso o mapa, como tem menos dados que o da alvéola branca, não está modelado. O da alvéola branca tinha manchas, porque é um mapa modelado. Este não está modelado, estes são os dados em bruto, ou seja, isto é o número real de tétradas em que a espécie foi detectada, corresponde a esta escala de cores, vai de 0 a 100%, o quadrado branco é a espécie não foi detectada nas visitas sistemáticas, e o vermelho escuro é quando foi detectada na totalidade das tétradas. O que é que nós vemos aqui? Vemos que as zonas mais escuras estão principalmente na região centro, aqui entre o Tejo passa alguns por aqui, e o Douro. Também há no norte, também há no Algarve, mas é aqui que estão as manchas vermelhas mais significativas. Talvez porque isto é a zona que tem maior quantidade de serras. O centro é uma região muito acidentada. É certo que no norte também há algumas serras, mas depois no norte há muitas zonas planálticas e muito áridas, como aqui em Trás-os-Montes, o Planalto Mirandês e esta zona da terra quente transmontana já tem muito mais falhas porque não tem tantas condições. Portanto, aqui nestas zonas serranas que têm muitas ribeiras, aqui temos, por exemplo, a Serra da Estrela, a Serra do Açor, a Serra da Gardunha, depois aqui a Serra da Freita, Monte Muro, toda esta zona é uma zona com imenso habitat para a espécie. Talvez por isso é que a zona centro é então a principal área para a nidificação. Portanto, mais frequente a norte do Tejo, em especial na região centro, ausente de grande parte do Alentejo, como já vimos, portanto, que é a zona que tem menos condições para a nidificação e que é razoavelmente frequente no Algarve. Portanto, isto é um contraste com a situação da alvéola branca, que tem no Algarve precisamente a zona de menor abundância em termos de nidificação. Agora, vamos falar um bocadinho da situação nas ilhas. Eu já tinha referido que esta ave era a ave dos ribeiros e das ilhas. Dos ribeiros já vimos porquê. Agora vamos falar da situação nas ilhas. Das ilhas, o primeiro Atlas só falava da situação no continente, não falava... Portanto, o primeiro Atlas foi só Portugal continental. O segundo cobriu também a Madeira e os Açores. E então o que é que nós temos aqui na metade de cima os Açores, na metade de baixo a Madeira. Vemos nos Açores a espécie está presente nas 9 ilhas, com confirmações em todas elas. E na Madeira está presente na ilha principal, mas não no Porto Santo, nem nas desertas, nem nas selvagens. Quem já foi à Madeira sabe que, e principalmente ao Porto Santo, é uma ilha muito seca, não tem condições, penso que até nem sequer tem cursos de água permanentes, portanto não tem condições para a alvéola cinzenta. Já a Ilha da Madeira, que é uma ilha montanhosa e com muitos cursos de água, muitas ribeiras, é uma ilha que oferece mais condições. Nas desertas e nas selvagens não há. Agora reparem nas tonalidades. As ilhas estão todas com um vermelho relativamente carregado. E porquê? Porque elas são muito abundantes nas ilhas. Aliás, esta alvéola é muitíssimo mais abundante, quer na Madeira, quer nos Açores, do que no continente. Nós no continente vemos 2 ou 3 ou 4, na Madeira e nos Açores vê-se alvéolas cinzentas de todo lado. Porquê? Porque há muito menos diversidade de aves na Madeira e nos Açores e, portanto, elas não têm concorrência. Como não têm concorrência, conseguem ser mais abundantes. Assim, pondo as coisas de uma forma simples, é isto que se passa. São insetívoras, não há muito mais espécies de insetívoras e então a partilhar o mesmo habitat provavelmente não há mais nenhuma e, portanto, quando assim é, a espécie consegue tornar-se mais numerosa. E isso ajuda a entender porque é que elas são tão comuns. E eu já vou mostrar alguns números que reforçam isso. Aqui são os gráficos de frequência da espécie em Portugal, começando aqui por este lado direito do continente. Portanto, isto é o gráfico, é a percentagem de listas no eVerde
que têm a espécie representada. Eu aqui isolei os 18 distritos do continente para não ser contaminado pelos Açores e pela Madeira, porque elas são muito mais abundantes nos Açores e na Madeira e não queria estar a alterar aqui as percentagens. Então o que é que nós vemos? Vemos que na primavera é quando vemos menos, vemos 3, 4%, e depois aumenta imenso, tem um pico no outono, aqui outubro, novembro, em que chega aos 15% de frequência e depois no inverno anda aqui pelos 11, 12. Este pico no outono é muito curioso e eu estive a ver distrito a distrito e acontece em quase todos os distritos e estive a ver para outros países da Europa e acontece em Espanha, Itália, em França, na Holanda, por aí fora, têm todos um pico em outubro ou em novembro. Um pico de frequência. Não sei porquê, imagino que seja passagem migratória outonal. Elas também vão invernar a África, como eu já referi, portanto, tal como acontece com os papamoras e com os papamoscas, também devem passar muitas por cá a caminho da África e, portanto, provavelmente são mais abundantes no outono que no inverno. Claro que como a espécie está por cá durante todo o ano, é sempre muito difícil distinguir o que é invernante e o que é bicho em passagem, mas a minha interpretação para este pico de outono, que acontece nos distritos e acontece noutros países, é a passagem migratória outonal. Mas, portanto, muito mais abundante fora da época dos ninhos. Na Madeira há uma diminuição não tão expressiva na primavera, mas reparem que os valores são muito superiores, enquanto que no continente, na primavera, temos 3%, aqui na Madeira, na primavera, temos 15 a 20% de listas e no inverno chega aos 40%. Ou seja, 40% das listas na Madeira têm alvéola cinzenta. E nos Açores ainda é mais, nos Açores anda aqui entre os 40 e os 50 o ano todo, e no outono chega aos 54%. Portanto, grosso modo, metade das listas de aves nos Açores tem alvéola cinzenta. Isto dá uma ideia da abundância da espécie, ou seja, em cada 2 vezes que nós vamos para o campo vemos alvéola cinzenta, que no continente isso não acontece. No continente vemos de vez em quando. Por isso é que as percentagens são mais baixas. Portanto, o aspecto aqui a reter é que elas são muito mais frequentes na Madeira e nos Açores, como eu já referi. E até fiz aqui outra, isto são gráficos do IBER, e fiz aqui outra experiência engraçada que é a contagem máxima de indivíduos. Ou seja, a maior concentração. Eu outro dia mostrei os gráficos da alvéola branca e mostrei que a contagem máxima de alvéolas brancas no continente era 2.800 e tal num dormitório em Lisboa e que havia várias contagens acima de 1.000. Há dormitórios de grandes concentrações. Na alvéola cinzenta, elas também podem formar pequenos dormitórios, mas nada que se pareça, não há essas quantidades. Então, no continente, a contagem máxima foi aqui em julho, foi 18 indivíduos. Eu fui procurar que lista era esta, e isto foi uma lista perto de Tomar, mas não era um dormitório, era um percurso de 6 km ao longo de um rio. Se a pessoa fizer uma longa caminhada ao longo do rio, é capaz de encontrar, de facto, vai vendo vários casais, e a pessoa que fez isto provavelmente acabou por contar 18 indivíduos. Mas tirando este caso, as contagens máximas para todas as épocas do ano andam aqui entre os 10 e os 15. Sabe-se que elas podem formar pequenos dormitórios, mas como podem ver, os valores nunca são tão expressivos como no caso da alvéola branca. Já no caso da Madeira, os valores são mais altos, temos aqui um máximo até 50 e ao longo do ano temos muitas contagens aqui na ordem dos 30, 35 até aos 40. Portanto, ou seja, na Madeira é mais fácil encontrar números maiores. E no caso dos Açores, bem, no caso dos Açores também fui ver que era isto, era um máximo aqui com 78 ou 79 indivíduos e a descrição da lista diz também que era um dormitório. Portanto, elas nos Açores também podem formar dormitórios, como são mais abundantes, os dormitórios reúnem muito mais bichos do que no continente. Portanto, estes gráficos para mostrar um bocadinho que na Madeira são mais frequentes e mais abundantes que no continente e nos Açores ainda são mais. Portanto, quer pela minha experiência, quer por estes números que podemos ver aqui, os Açores são realmente a zona em que a espécie ocorre em maior abundância. Depois, uma nota sobre a origem das aves invernantes, tal como no caso da alvéola branca, nós recebemos indivíduos anilhados no estrangeiro, em menor quantidade, é certo. Neste caso a amostra não é de 80 indivíduos, como na alvéola branca é apenas de 12, e dessas 12, 7 são oriundas dos Países Baixos, 3 de França, 1 da Suíça e 1 da antiga Checoslováquia. Portanto, diferentes países aqui daquilo que nós poderíamos chamar a Europa Central, ou seja, há claramente uma entrada de invernantes e isso é um dos fatores que ajuda a explicar porque é que nós vemos mais alvéolas cinzentas no inverno do que no verão. O outro fator é que elas na época dos ninhos estão muito mais concentradas nos locais de nidificação ao longo das linhas de água, não vão para os estuários, nem para as charcas, nem para os canais de rega. Isto é tirado do livro Aves de Portugal, a Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor. Estes dados foi os que nós recolhemos até 2009, portanto não estarão totalmente atualizados, é possível que haja novos dados, mas já dá uma ideia sobre a origem das aves invernantes. Terminamos então com a habitual ficha resumo. Vimos que a alvéola cinzenta se distribui pela Eurásia,
mas de forma bastante descontínua, portanto há ali uma mancha de descontinuidade entre a Polónia e depois os Urais e a outra área de distribuição na Ásia. Vimos que tem populações insulares na Madeira, nos Açores e nas Canárias, sendo que na Madeira temos a subespécie Schmitzi e nos Açores a subespécie Patrícia. Vimos que é uma migradora parcial na parte norte da área de ocorrência e vimos que a alvéola cinzenta se tem expandido na Europa ao longo dos últimos 2 séculos e, em particular, tem evoluído de deixar de ser apenas uma espécie de montanha, dos ribeiros de montanha, para ser uma espécie frequente nas terras baixas, onde tira partido das estruturas humanas construídas ao longo das linhas de água. Em relação a Portugal, vimos que é uma espécie residente pouco comum, portanto, muito menos abundante que a alvéola branca. Vimos que a distribuição como nidificante tem muitas falhas, em especial a sul do Tejo e muito em especial na bacia do Guadiana, é onde está a grande mancha de ausência desta espécie como nidificante. Vimos que na Madeira e nos Açores é uma espécie residente bastante comum e ficamos a saber também que esta espécie pode formar pequenos dormitórios. Com isto, chegamos ao final da apresentação, ficamos a conhecer um bocadito melhor a alvéola cinzenta e espero que tenham gostado. Como habitualmente, fico à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado.